E agora sim, a gente pode partir para a nossa situation, onde nós temos aqui two friends talking about how to learn English. Nossa terceira pergunta foi qual é o segredo para aprender inglês. A gente vai falar mais especificamente sobre isso ao longo dessas two conversation classes. Começando hoje e na próxima quarta-feira, às 19h30, novamente, nós temos um novo encontro marcado com a continuação da aula de hoje, tá? Então, esses dois amigos estão conversando sobre como aprender inglês, que é a pergunta de 1 milhão, né? Como aprender inglês verdadeiramente. Tranquilos? Assim como acontece nos nossos podcasts, eu vou lhe dar a chance de você, aí do outro lado, falar inglês. E nós tivemos algumas pessoas aqui dizendo, né, como a Ana Paula, por exemplo, que escuta sempre os podcasts, aliás, escuta todos os dias, né? E isso, poxa, me deixa muito, muito feliz mesmo, muito feliz. A Catarina também dizendo, depois conheci a Wave, comecei a ouvir os podcasts e, poxa, isso me deixa muito, muito feliz. Então, você vai fazer agora como se você estivesse no podcast, tá? Eu vou explicar para você a frase e você vai ter a chance aí do outro lado de praticar o seu inglês. Mas a gente não vai parar por aí. Afinal de contas, agora a gente está dentro da imersão Inglês Fluent Wave. Então, no finalzinho dessa aula, eu tenho uma surpresa especial para você, tá bom? Então, a primeira frase que nós temos aqui é I wish there was an easy way to learn English. Vamos começar do começo. Temos um filme... Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Nós temos um filme que está em cartaz neste momento, da Disney. Muito possivelmente você já viu a propaganda. E a pessoa que está fazendo a propaganda do filme, ele diz, Wish, o filme mais esperado de todos os tempos e tal. Repare na pronúncia dessa palavra, a pronúncia correta, tá? Wish, wish. Porque o I tem som de E, o E, tá bom? Não é we, é o E. Viu a diferença? Outra coisa, a gente não vai colocar nenhuma vogal no final, tá bom? Como é de costume no português, né? Facebook, internet, não é assim? Então, a gente não vai fazer isso, a gente não vai colocar nenhuma vogal no final. A gente vai parar no SH. Wish, viu? Wish, beleza? Então, o I com som de E, tá? Isso vai acontecer com a palavra live, de morar, com o número 6, do número 6, né? 6, viu? Não é six, tá? Com o simples es, beleza? Então, a gente vai usar o I com som de E. E isso é padrão linguístico. Quando você aprende o padrão linguístico, as coisas facilitam muito para você, principalmente a nível de pronúncia. Então, a primeira palavrinha aqui que eu quero que você se atente a nível de pronúncia é a palavra wish, ok? Wish. Legal. Quando você cai nas palavras seguintes, was e an, você tem uma palavra que termina com o som de uma consoante e a próxima começando com o som de uma vogal. Então, a gente vai unificar ambas. Wasn't. E o S sendo transformado em Z, assim como acontece no português, tá? Então, wasn't, viu? I wish there was an. Beleza? A próxima palavra é a palavra easy. Só que an termina com esse som de consoante também, né? E easy começa com esse som de vogal também. Não são as letras que importam, mas sim o som, tá bom? Então a gente vai juntar o an com easy, an easy. I wish there was an easy, was an easy, viu? São 3 palavras, mas é como se fosse uma, was an easy, tá? I wish there was an easy. Tranquilo até aqui? I wish there was an easy. There was an easy way. E essa palavra way aqui é de caminho. Way pode significar outras coisas, tá? Além de caminho. Mas nesse caso aqui significa caminho. I wish there was an easy way. Tá bom? I wish there was an easy way to learn English. Learn não termina com som de consoante, letra N. English não termina com esse som de vogal. Então a gente vai unificar. Learn English. Learn English. Como se fosse uma única palavra. Marcelo, eu preciso falar desse jeito? Não. Quem escuta os podcasts sabe muito bem que você pode falar da forma que você achar melhor. Se você quiser falar palavra por palavra, tá tudo bem, não tem problema algum. O importante é que você entenda o que o outro diz para você. E por isso eu, como seu professor, preciso passar essas dicas, esses detalhes, essas nuances, que tem tudo a ver com o inglês realístico. Inglês do mundo real. Inglês que você vai ver nas suas
Viagens, como algumas pessoas mencionaram aqui que quer falar inglês para viagem. Inglês que você vai ouvir quando você for na sua entrevista de trabalho. Inglês que você vai ouvir para ter essa liberdade de assistir seus filmes em original e sem legenda e compreendê-los, por exemplo, tá? Isso é o inglês da vida. Inglês robotizado, mecanizado, é o que você vê nesses outros cursinhos de inglês por aí. I wish there was an easy way to learn English. Fica lindo, maravilhoso, só não fica realístico. Tá? E aí, meu querido, minha querida, você não pode se atentar a cada uma das palavras isoladamente na hora de pronunciar, porque se você fizer isso, você atrasa a sua fluência. Faça como você fez quando era criança. Quando era criança, você ouvia e repetia. Então você vai agora novamente ouvir e repetir, tá bom? Da melhor forma que você puder. Quando você ouviu papai pela primeira vez, você não repetiu papai corretamente, não é? Você precisou repetir e repetir e repetir até que papai foi dito corretamente. E mais um tempo depois você já entendeu que papai não era necessário, só pai já era suficiente, estava bom demais. Então, aqui no processo de aprendizado do segundo, terceiro, quarto idioma, é a mesma coisa. Isso aqui é um processo natural de aprendizado linguístico. Não é aquilo, verbo subir no quadro, que é um processo não natural de aprendizado. Você nunca aprende gramática do português antes de conquistar a sua fluência. Não é ou não é? Primeiro você conquistou a sua fluência. Quando você foi para a escola aprender a gramática do português, você já falava, ó, e já entendia os outros há muito tempo. Então, o processo natural de aprendizado linguístico é ouvir e repetir da melhor forma que você puder. E para isso você precisa se atentar ao som, ao ritmo, à entonação da frase e não a cada uma das palavras separadamente. Nesse sentido, eu tenho um pedido para fazer. Eu sei que nós estamos aqui com a tela aparecendo aqui a frase para você na sua tela, mas se você ficar lendo, você estará atrapalhando a si mesmo. Então, eu peço a você que aí do outro lado feche os seus olhos e faça como você faz nos podcasts. Escute e repita. Isso sim vai te ajudar, tá bom? Eu vou falar a frase agora, você repete da melhor forma que você puder. Here we go. I wish there was an easy way to learn English. I wish there was an easy way to learn English. I wish there was an easy way to learn English. Viu? É treino. Sentiu dificuldade? Quem aqui sentiu dificuldade? Coloca eu. Quero saber. Quem sentiu dificuldade com essa frase? Coloca eu. Fica com vergonha não. Tá todo mundo aqui aprendendo, inclusive eu enquanto professor. Natural, tá? Fica à vontade. Aí, ó, várias pessoas dizendo eu. Ângela diz, nossa senhora. Então, gente, normal. O que não é normal é você achar que não é normal ter dificuldade. Entende ou não? As pessoas acham que vão aprender o idioma da noite para o dia, ou que vão aprender o idioma sem dificuldade. Nada que vale a pena nessa vida é dado assim, ó, de mão beijada facilmente. Tudo que vale a pena tem um preço a ser pago. Tudo. Resta saber se você está disposta a pagar esse preço. E o preço que você precisa pagar, nesse sentido aqui, é ter a palavrinha mágica que foi utilizada aqui anteriormente. Constância, determinação, consistência, persistência. É tudo a mesma coisa. É você repetir. A prática não vai levar você até a perfeição, porque perfeição não existe para nós seres humanos e está tudo certo, tá bom? Por favor, se você diz a frase, o meu maior defeito é ser perfeccionista, por favor, se você fala essa frase, arranca ela do seu vocabulário, porque perfeccionismo é um baita tiro no pé. E talvez, por experiências ruins passadas com seus pais, ou seus responsáveis, professores e afins, você entenda que você precisa ser perfeito naquilo que você faz. Mas você é ser humano. Gente, enquanto ser humano,
Cometer erros faz parte. Ainda mais no processo linguístico. Lembra de papai? Não, pega aí quando você começou a andar. Será que você, de uma hora para outra, eu vou caminhar agora, estou vendo todo mundo andando, vou andar. Você conseguiu ir lá e caminhar naturalmente, sem tomar nenhum tombo? Isso não existe. Existe um processo, tá vendo? E o processo passa pelo erro. E tá tudo bem. Mas você não pode desistir. Lembra? É a persistência, a constância. Se você continuar repetindo, você chega lá. E é para isso que eu estou aqui, tá bom? Então agora você tem um controle nas suas mãos. Eu já falei aqui para você a frase. Você pode, depois, inclusive, da aula, reassistir a aula, ouvi-la novamente, repetir quantas vezes necessárias forem. E no final dessa aula eu tenho uma surpresinha, já falei. Então aguarde, porque o melhor ainda está por vir, tá bom? Legal. Próxima frase é mais curtinha. An easy way? E aqui, olha, nós temos novamente o an com easy. Sendo assim, há uma junção. An easy way, a pessoa está perguntando, né, dando aquela entonação de pergunta para saber se é... como assim um caminho mais fácil? Né? Um caminho mais fácil? Mais fácil para aprender inglês? Como assim? Que caminho mais fácil é esse? Tá? Então, an easy way, vamos repetir essa? Feche os olhos, ouça e repita. Não leia. Se você ler, você vai inevitavelmente buscar o padrão linguístico do português e vai pronunciar equivocadamente. Então, ouça e repita. An easy way? An easy way? An easy way? Muito bom. E aí, quem aqui agora sentiu facilidade? Quem sentiu facilidade nessa frase? Essa frase ficou mais fácil para você? Sim ou não? Se sim, coloca sim. Só para a gente diferenciar aqui as perguntas e as respostas. Se você sentiu mais facilidade nessa frase, coloca sim para mim. Quero saber. Essa sim, né? Muito bom. Muito bom. Essa é mais curtinha. Mas não significa que na comprida você também não consiga, tá bom? Tudo é uma questão de treino, desde que você saiba como fazer. Sabendo como fazer, treina para evoluir. Treinou, coloca em prática aquilo para o professor ver se está certo, se está errado e fazer as correções certas, para assim você crescer ainda mais. Geral falando que sim, 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 essa ficou fácil. Bacana, bacana. A próxima é o amigo, ou amiga aqui, dizendo... confirmando, né? Porque ele queria um jeito mais fácil de falar inglês, e aí ele reafirma isso, ele fala, inglês é muito difícil. Quem aqui acha que inglês é muito difícil? Você acha que inglês é muito difícil? Aliás, se você acha que inglês é muito difícil, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Você que acha que inglês é muito difícil, já estudou inglês no passado? Você já estudou em alguma escola? Já se matriculou em algum curso? Já tentou aprender inglês antes? Se você já tentou antes, coloca aí. Sim, sim. Ok. Para a gente poder diferenciar as perguntas, coloca o eu de novo. Quero saber. Se você já estudou inglês antes e acha que inglês é difícil, coloca eu. Para a gente poder diferenciar aqui as respostas. Tá? Quero saber. Já tem gente colocando aqui eu. Eu preciso dizer para você que o pontapé inicial deveria ser uma mudança de pensamento em relação ao idioma, tá? Por que isso? Porque existe um processo cognitivo que altera por completo o nosso comportamento. E se altera o comportamento, altera por consequência o nosso resultado. O que eu quero dizer com isso? Quando aquilo que você pensa ser real para você, você sente. Aquilo que você sente, você externa no seu comportamento. E aquilo que você externa no comportamento, você tem um resultado em cima disso, percebe? Então, se você acha que inglês é difícil, você pensa isso, você tem um sentimento em relação ao idioma, beleza? Quando você vai fazer alguma coisa, aquele sentimento que já está em você reflete no seu comportamento, na sua ação, tá? E se reflete na sua ação, o seu resultado geralmente é um resultado negativo. Então, tudo começa aqui, no seu pensamento. Quem diz isso não é Marcelo, é psicologia, tá bom?
Então, se você muda o seu pensamento, você muda o seu resultado. E como é que a gente muda o pensamento? Simples. Você vai mudar o pensamento através de fato e não sentimento. No momento que você tenha um sentimento em relação ao idioma. Por quê? Pelas experiências negativas vividas no passado. Então, tudo bem, eu reconheço isso. Você viveu essa dor no passado, eu entendo. Ela fez com que você chegasse até aqui machucado, magoado, eu entendo. Mas o passado não vai mudar o seu futuro, a não ser que você permita isso. Se você, de agora em diante, alterar esse pensamento, você terá um novo resultado. Mas se você permitir que o seu passado, a sua dor, a sua mágoa, continue afetando o seu presente, o seu futuro continuar sendo sem inglês fluente, tá? Então é importante que você mude o seu pensamento em relação ao idioma. Busque fatos. Fatos são que inglês é língua primitiva, de tão simples que é. Não é Marcelo quem diz isso, são os estudiosos linguísticos quem falam isso. Se dentro do universo linguístico o português é tido como língua complexa e você foi capaz de aprender o português, muito mais facilmente você vai aprender inglês, porque inglês é muito simples. E você vai ver isso ao longo da imersão, tá? Extremamente simples. Beleza? Se você pega isso e você começa a pensar diferente em relação ao inglês e pensar diferente em relação a você, em relação ao inglês, ou seja, dizer para si mesmo, eu sou capaz, eu sou incrível, eu vou conseguir, eu tenho capacidade. E sim, você tem um cérebro incrível dentro de você é capaz de aprender. Para isso, você precisa do como fazer, o como certo, que é o que a gente entrega para você, de uma forma natural, tá? Mas se você tem esse como e você o aplica com o professor sendo seu guia, você certamente chega lá. Beleza? Então, de agora em diante, pare de dizer inglês é difícil, porque sim, há poder naquilo que nós falamos. Tá bom? Então, a frase da pessoa aqui, e agora a gente vai repetir por conta disso, né? Que é um yes, de forma bem informal, em seguida, English is so hard. Olha como nós juntamos English com is, Englishes, viu? Englishes. E olha como o is termina com som de S, so começa com som de S, e aí a gente junta English so, tá? Yeah, English is so hard. Beleza? Vamos repetir? Feche os olhos e repita comigo. Yeah, English is so hard. Yeah, English is so hard. Yeah, English is so hard. Muito bom. Ó, Gilberto está dizendo aqui que já participou de outro curso, nada igual ao Wave. Gilberto é aluno nosso, quer dizer, Gilberto já conquistou a sua fluência. Hoje ele já está dentro do grupo, né, de um dos grupos Wave English Speakers, onde os alunos Wave que conquistaram a fluência falam, praticam inglês todos os dias. Isso é muito legal. Obrigado por isso, Gilberto. Obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Fico lisonjeado, feliz mesmo. Próxima frase é do amigo confrontando isso, dizendo que não, pelo contrário, aquilo que eu disse para você, English is not hard. Novamente é uma junção do English com is. English is not hard. Comumente nós omitimos o som dos T's em inglês. Então, muito possivelmente você vai ouvir English is not hard. Viu? English is not hard. Isso é inglês natural, tá bom? Do dia a dia. English is not hard. É hora de você repetir. Vamos lá? English is not hard. English is not hard. English is not hard. Muito bom, muito bom.